Mateus capítulo 5, mas nós vamos ler um pouquinho antes, capítulo 4, versos 23 em diante, para a gente pegar a entrada no contexto do capítulo 5, e eu vou ler até o final do versículo 12. Para nós, eu gosto de ler além do que eu prego, porque assim os irmãos vão se acostumando com o texto, vão gravando o texto, vão lembrando do texto, vão pensando no texto, que será pregado nas próximas mensagens também. Diz assim, a partir do capítulo 4, verso 23, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, e ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. E o que ele passou a ensinar? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar. Pai querido, te louvamos pela leitura da tua palavra, e agora pedimos que o Senhor, por meio de uma ação do seu Espírito, nos conduza ao entendimento dela, de modo que possamos ser ensinados pela tua palavra, desafiados por ela e também transformados pela tua verdade. Oramos assim, por meio de Jesus Cristo. Amém. O grande sermão do grande rei. Nós lemos aqui o finalzinho do capítulo 4, dizendo ou vendo que Jesus a sua fama estava crescente e as multidões então o seguiam. Assim o capítulo 4 termina. E até este ponto, queridos irmãos, as palavras de Jesus em Mateus são bem pequenas. Jesus falou poucas vezes até aqui. Poucas vezes lemos alguma coisa de Jesus falando. No capítulo 4 ele responde em alguns momentos quando Satanás o desafia. Então temos poucas palavras de Jesus até aqui. Mas agora uma mensagem poderosa e abrangente, ainda que compacta. O Senhor vai estabelecer as verdades fundamentais do Evangelho que ele veio proclamar. Devemos lembrar, irmãos, que o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, tem um propósito. Na verdade, cada evangelho tem um propósito. Quando você lê os evangelhos, cada autor dos evangelhos está escrevendo para uma determinada audiência, e para essa determinada audiência ele tem um determinado propósito. Mateus está escrevendo para os judeus. E ao escrever para os judeus, Mateus está dizendo: eis aí o rei, o Messias esperado, o rei de Israel. E então ele vai mostrar o sermão do rei, ele vai mostrar os milagres do rei, ele vai mostrar a escatologia do rei. Então cada parte do Evangelho de Mateus, ele quer apresentar um rei, que é Jesus Cristo. Então essa é a visão de Mateus. Ele está apresentando para os judeus: esse é o rei,
que foi prometido. Esse é o rei que veio do trono de Davi. Quando a gente vê a genealogia de Jesus em Mateus, está apontando para a genealogia de Davi, o rei, grande rei de Israel. Então essa é a ideia que Mateus logo de cara quer mostrar. Bom, aqui nós lemos então nos versos 1 e 2 o início do tradicionalmente chamado Sermão do Monte. Embora Jesus tenha repetido estas verdades, muitas dessas verdades em outras ocasiões, os capítulos 5 a 7 gravam uma mensagem contínua do Senhor, entregue de uma vez por todas e de uma maneira bem específica. E como veremos, estas eram verdades revolucionárias para as mentes daqueles religiosos judeus que as ouviram. E na verdade essas ideias do Sermão do Monte continuam sendo verdades que explodem com grande impacto sobre as mentes de qualquer leitor quase 2000 anos depois. Devemos lembrar, irmãos, aqui também, já logo de início, que não há nenhuma referência no texto bíblico chamando Sermão do Monte. Alguém deu esse nome, Sermão do Monte, porque foi de fato no monte, e bem dado, né, esse nome, mas ele não é um nome bíblico, né? Então, se não me falha a memória, foi Agostinho de Hipona que foi o primeiro a sugerir, usar o título Sermão do Monte. E quando nós vamos estudar, irmãos, estes versículos aqui que nós nos propusemos a fazer neste tempo, nós devemos lembrar, qualquer texto, na verdade, irmãos, das Escrituras, sendo uma passagem mais extensa, como o Sermão do Monte, ou mesmo uma passagem menor, sempre que nós olhamos para um versículo bíblico, nós devemos lembrar algumas regras que são importantes. E essas regras que a gente trata como regras hermenêuticas, por exemplo, nós devemos lembrar que há um contexto dentro do versículo. Sempre um contexto. Há um contexto geral, onde o texto se encontra. Neste caso, nós estamos olhando para o capítulo 5. O contexto geral é o Evangelho de Mateus. E há o conteúdo específico, a passagem em si. Sempre que eu já dei aula de hermenêutica num seminário, e eu achei na verdade eu coloco sempre a interpretação bíblica quando nós olhamos, por exemplo, o mundo como um todo. Então imagine a Bíblia como se fosse o planeta Terra. Então você olha de fora, o planeta Terra é Gênesis a Apocalipse. E então você determina, vai para um determinado continente do planeta Terra, que digamos que essas sejam as divisões que nós fazemos, Pentateuco, livros proféticos, livros poéticos. Então você vai para aquele determinado continente. Desse determinado continente você escolhe um determinado país, que é o livro bíblico. Então você vai para um determinado país que é o livro bíblico. E digamos que você tem escolhido a América do Sul, e na América do Sul você escolhe o Brasil, e aí você olha para o Brasil como um todo, que é o livro, e no caso aqui Mateus. Aí você escolhe uma cidade dentro, ou um estado, perdão, né? Você vai escolher um estado de São Paulo. E aí digamos que seria o texto ali em volta maior. E aí você escolhe uma cidade, que é Diadema. E aí você escolhe um versículo ou um texto, ou seja, você vai uma rua, né? E você vai estudar aquela rua. Esse é o trabalho que a gente vai fazendo para entender um texto. Você vai do maior para chegar no menor. E aí você chega no versículo ou naquele pequeno texto, a perícope que você vai pregar, o pedaço que você vai pregar. E então você estuda, mas lembrando que ele não está isolado, ele faz parte de um todo. E o todo, as Escrituras. Mas no caso aqui também, em especial, o todo que nós olhamos, o Evangelho de Mateus. Então nós vamos pensar um pouco, antes de olhar propriamente para o texto, qual é o contexto geral desse texto. Lembrando que nós estamos aqui na primeira palavra desse monarca, deste rei que é Jesus Cristo. O contexto geral dessa passagem é a nova mensagem do rei, que foi relacionada com a mensagem do Antigo Testamento e de fato uma reafirmação do mesmo. No entanto, a ênfase do Evangelho, que é a boa notícia, era radicalmente diferente do atual entendimento relacionado ao Antigo Testamento.
O Novo Testamento, ou quando Jesus começa a falar, ele vai esclarecer de uma maneira surpreendente o que Moisés, Davi e os profetas, inspirados na palavra de Deus, tinham revelado lá. Além disso, a mensagem de Cristo vai violentamente contra a tradição judaica de sua época. A última mensagem do Antigo Testamento é: e ele irá restaurar os corações dos pais aos filhos, e os corações dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4:6. Depois dos 400 anos de silêncio, então, por outro lado, este primeiro grande sermão do Novo Testamento começa com uma série de bênçãos, que nós lemos chamado de bem-aventuranças, uma série de palavras de felicidade. Jesus, no seu primeiro sermão, vai pregar sobre o que é ser feliz. E ele vai mostrar para nós, e nós vamos começar a ver isso domingo que vem, a primeira bem-aventurança, a palavra bem-aventurados, makarios no grego, é felicidade, é muito feliz. Jesus fala: você quer ser muito feliz? Você quer ser realmente feliz? Seja humilde de espírito, ou pobre em espírito. Você quer ser realmente feliz? Seja manso. Você quer ser realmente feliz? Você tem que ser misericordioso. Você quer ser realmente feliz? Você vai ser perseguido. E Jesus vai nos mostrar isso, o que é a real felicidade. Mas então, quando começa essa nova mensagem que Jesus vai trazer, se a última palavra do Velho Testamento é uma palavra de maldição, então nós começamos as bem-aventuranças com palavras de bênção. O Antigo Testamento é caracterizado pelo Monte Sinai, com direito a relâmpagos e trovões e suas advertências sobre maldição e juízo. O Novo Testamento é caracterizado pelo Monte Sião, com a sua graça, sua salvação e cura, suas promessas de paz e bênção. A lei do Antigo Testamento demonstra a necessidade de salvação do homem, e a mensagem do Novo Testamento oferece o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor tinha que começar com uma apresentação adequada da lei, para que as pessoas pudessem reconhecer o seu pecado e então poder vir a Ele através da oferta de salvação. O Sermão do Monte esclarece as razões da maldição e mostra que o homem não tem justiça que pode sobreviver ao escrutínio de Deus. A nova mensagem oferece bênção, que é a oferta do Senhor. E como já disse, como será desenvolvido a partir da próxima mensagem, na bem-aventurança o que Cristo oferece não depende do esforço próprio, não depende da autojustiça, mas de uma nova natureza que Deus dá. No homem, o Filho de Deus vem compartilhar a própria natureza de Deus, que é caracterizada pela verdadeira justiça e, consequentemente, bem-aventurança ou felicidade. E em Cristo participamos desta bem-aventurança. Em Cristo, Deus vai nos trazer isso. Esse é o tipo e a extensão do contentamento que Deus quer para os seus filhos. Aquela felicidade que Deus tem para os seus filhos. A sua própria paz, a sua própria felicidade. Então o Senhor começa com a oferta da bem-aventurança. E começa a demonstrar que a justiça humana, como os judeus procuravam, não pode produzi-la. O mundo nos oferece, ou quer oferecer felicidade, através de coisas fáceis, através de uma vida onde você tenha riquezas, onde você tenha o seu lugar ao sol, né? O mundo diz: busque o seu lugar ao sol. O mundo diz: se mostre, apareça para o mundo. Jesus diz: seja humilde. Jesus diz: seja manso. Jesus diz: seja misericordioso. Jesus diz: tenha fome e sede de justiça. Veja a diferença do que o mundo prega, do que o mundo ensina, para o que Jesus ensina. E esse é o tipo de vida que Cristo quer para os seus filhos. A felicidade do mundo é efêmera e passageira. A felicidade que Deus dá é eterna e nunca nos poderá ser tirada. Como nós cantamos ainda há pouco: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
Nós cantamos isso. Nós acabamos de cantar isso. Acabamos de falar isso. Que independente das circunstâncias, nossa felicidade está em Cristo, não no que acontece conosco. Em Cristo, então, irmãos, participamos desta bem-aventurança de Deus. O Senhor, então, começa com essa oferta, começa a demonstrar que a justiça humana não pode produzir isso, e a boa notícia é de bênção. A má notícia é que o homem não pode alcançá-la, não importa o quanto ele seja religioso, não importa o quanto ele seja hipócrita, não importa o quanto ele seja fariseu, o que ele busca, não consegue de maneira nenhuma alcançá-lo. O Velho Testamento, irmãos, é o livro de Adão, cuja história é trágica. Adão não só foi o primeiro homem da terra, mas também foi o primeiro rei. A ele foi dado domínio sobre toda a terra, para subjugá-la e governá-la. Mas esse primeiro monarca caiu logo depois que ele começou a governar, e sua queda trouxe uma maldição, a maldição com que o Antigo Testamento começa e termina. Mas o Novo Testamento começa com a apresentação de um novo rei soberano, aquele que não vai cair, aquele que traz bênção ao invés de maldição, o último Adão, e depois dele não virá nenhum outro governante. Depois dele não virá nenhum outro soberano, só ele é o rei. O primeiro rei pecou e deixou uma maldição. O segundo rei não tinha pecado e deixou uma bênção. Como um escritor colocou, o primeiro Adão foi testado em um belo jardim e não conseguiu. O último Adão foi testado em um deserto ameaçador e venceu. Porque o primeiro Adão foi expulso do paraíso, mas o primeiro Adão, assim como um ladrão, ele foi expulso do paraíso. Mas o último Adão virou-se para um ladrão na cruz e disse: hoje estarás comigo no paraíso. O Antigo Testamento, o livro das gerações de Adão, termina com uma maldição. O Novo Testamento, o livro das gerações de Jesus Cristo, termina com a promessa. Não deixa de ser... Não traz nenhuma maldição, mas agora sim traz a bênção. O Antigo Testamento deu a lei para mostrar ao homem a sua miséria. O Novo Testamento dá a vida para mostrar ao homem a sua bem-aventurança. Em Jesus Cristo, uma nova realidade amanheceu na história. Um novo homem e um novo rei na terra veio para reverter a terrível maldição do primeiro rei. O Sermão do Monte é a revelação magistral do grande rei, oferecendo bênção ao invés de maldição para aqueles que vêm a Jesus Cristo através dos termos de Jesus Cristo. O que Jesus ensina, irmãos, não é como eu quero viver, mas como Ele determina que eu viva. O cristianismo não está dizendo eu quero ser assim. O cristianismo diz, Jesus disse para eu ser assim. Eu não tenho mais o direito de achar que eu posso viver do meu jeito. Eu agora tenho que viver de acordo com aquilo que o rei determinou para que eu viva. O contexto político da época de Jesus também é importante para pensarmos. A maioria dos judeus da época de Jesus esperava o Messias para ser, antes de tudo, irmãos, um líder militar. Esperava um político que os libertasse do jugo de Roma. Irmãos, quando você lê os evangelhos, se você ler com bastante cuidado, você vai ver a sombra de Roma por todos os evangelhos. Você vai ver Roma por tudo o que está acontecendo. E então os judeus esperavam um rei que os libertasse desse jugo romano. É interessante que lá no Evangelho de João, quando Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará, os judeus vão falar: jamais fomos escravos de alguém. Eles foram escravos na Babilônia, eles foram escravos no Egito, eles foram escravos agora de Roma, e eles estavam dizendo: jamais fomos escravos de alguém. Eles rejeitavam a sua própria história. Então eles esperavam um Messias político, um Messias militar, que os libertasse desse jugo de Roma e estabelecesse um reino judeu próspero que dominaria o mundo. Ele seria maior do que qualquer rei, líder ou profeta de sua história.
E depois que Jesus milagrosamente alimentou a multidão do outro lado do mar da Galileia, o povo tentou levá-lo à força para fazê-lo rei, conforme João 6,15. Eles viram Jesus como um líder que lhes daria um grande estado de bem-estar e que seriam fornecidas até mesmo as necessidades físicas rotineiras. Mas Jesus não se permitia ser confundido com esse tipo de rei. Ele desapareceu no meio da multidão. Mais tarde, quando Pilatos perguntou a Jesus: és tu o rei dos judeus? O Senhor respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. A mensagem do Sermão do Monte mostra que esse rei apresenta o que é mais importante, que é o interior e não o exterior. O espiritual e moral, em vez do físico e político. Aqui não encontramos nenhuma política ou reforma social. Sua preocupação é com o que os homens são, porque o que os homens são determinam o que eles fazem. Ideais e princípios do Sermão do Monte são totalmente contrários aos das sociedades humanas e dos governos. No reino de Cristo, as pessoas mais exaltadas são aquelas que são as mais humildes na estimativa do mundo. E vice-versa. Jesus declarou que João Batista foi o maior homem que já tinha vivido até aquele momento. No entanto, João não tinha nem posses, nem casa, viveu no deserto vestido com uma roupa de peles de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre. Ele não era uma parte do sistema religioso, ele não tinha poder financeiro, militar ou político. Além disso, ele pregou uma mensagem que aos olhos do mundo era completamente irrelevante e absurda. Pelos padrões mundanos, ele era um desajustado e um fracasso. No entanto, ele recebeu o maior louvor do Senhor. No reino de Jesus, até os menores são maiores, até mesmo do que João Batista. Eles são caracterizados nesse sermão como humildes, compassivos, mansos, cheios de justiça, misericordiosos, puros de coração, pacificadores e perseguidos por causa da justiça que praticam. Aos olhos do mundo, essa característica são marcas de perdedores. O mundo diz: afirme-se, levante-se para si mesmo, tenha orgulho de si mesmo, defende-se, vingue-se. Esses são traços do mundo, não traços do reino de Jesus. Seja bem-vindo, Renato, família, alegria recebê-los aqui nesta noite, né? Todo mundo virou para trás, né? Para ver o Renato e a família. Podem se achegar, o lugar de vocês ainda está reservado. Acho que o hashtag Volta Renato deu certo, hein, Wilson? Acho que... muito bom tê-los conosco aqui essa noite, alegria revê-los, né? Uma pausa para recebê-los, né, irmãos? Muito bom. Seguindo aqui, irmãos, então temos o contexto religioso, também da época de Jesus. Jesus viveu em uma sociedade altamente religiosa, que incluía muitos religiosos profissionais, que eram especialmente os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Você vai lendo o Novo Testamento, você vai ver Jesus várias vezes discutindo com os fariseus, os saduceus, na maioria das vezes, mas também havia os outros grupos dos essênios e zelotes, os herodianos, os messiânicos, mas esses 4 grupos talvez eram os grupos principais. E nesse ponto é apenas necessário brevemente introduzir estes grupos, depois nós vamos desdobrar sobre eles das demais mensagens. Os fariseus, irmãos, eles acreditavam que a religião consistia nas leis divinas e na tradição. E a principal preocupação dos fariseus era com a observância exigente da lei mosaica e cada detalhe das tradições transmitidas por vários rabinos ao longo dos séculos. Eles se concentravam em aderir às leis do passado. Os saduceus eram focados no presente. Os saduceus eram os liberais religiosos que haviam abandonado as coisas sobrenaturais
e eles modificaram a escritura e a tradição para caber dentro da sua própria filosofia religiosa. Os essênios eram os ascetas, que acreditavam que a religião certa significava separação do resto da sociedade. Eles levavam uma vida austera em áreas de sequeiro remotas como Qumran, na borda noroeste do Mar Morto. Os zelotes eram nacionalistas fanáticos, que achavam que a religião estava centrada na militância política radical. Os zelotes eram o PCO, o PSOL, né? Aqueles, vamos à luta, companheiros, vamos destruir tudo aí, né? Vamos arrebentar tudo, vamos invadir o Congresso, vamos acabar com tudo. Essa aí eram os zelotes, né? Eles tinham essa visão, eles eram revolucionários. E eles desprezavam os outros judeus, porque eles queriam pegar em armas e ir contra Roma. Em essência, os fariseus disseram, volte. Os saduceus diziam, vá em frente. Os essênios diziam, vá embora. E os zelotes diziam, vá contra. Os fariseus eram tradicionalistas, os saduceus modernistas, os essênios separatistas e os zelotes ativistas. Eles representavam os mesmos tipos de principais das facções religiosas que ainda são comuns nos nossos dias. Mas o caminho de Jesus não era qualquer desses. Para os fariseus, ele disse que a verdadeira espiritualidade é interior, não exterior. Para os saduceus, ele disse que o caminho de Deus não é o caminho do homem. Para os essênios, ele disse que é um assunto do coração e não do corpo. Para os zelotes, ele disse que é uma questão de adoração e não de revolução. O eixo central da mensagem a todos os grupos e a cada pessoa de qualquer inclinação foi a de que o caminho do seu reino é, acima de tudo, uma questão interior. Esse é o foco central do Sermão do Monte. A verdadeira religião no reino de Deus não é uma questão de ritual, de filosofia, de localização geográfica ou de poder militar, mas de uma atitude correta para com Deus e para com as outras pessoas. O Senhor resumiu nas palavras, eu digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. A mensagem dominante do Sermão do Monte é de que não se deve encontrar conforto apenas em uma forma de teologia, muito menos na filosofia contemporânea, nem na separação geográfica ou no ativismo político-militar. A teologia correta é essencial. Ser contemporâneo de maneira correta, não há nada de errado. Separar-se das coisas do mundo deve ser assim para a vida cristã. E também devemos assumir posições em questões morais. Mas estas coisas externas devem fluir de uma vida interna correta. E as atitudes devem ser para servir e agradar a Deus. Essa sempre foi a maneira de Deus. Ele disse a Samuel, Deus não vê como o homem vê, pois o homem vê o exterior, porém o Senhor olha para o coração. Em Provérbios, a sabedoria diz, cuide do seu coração com toda diligência, porque deles procedem as fontes da vida. Quando Jesus estava comendo com os fariseus, eles ficaram escandalizados, porque Jesus não lavou as suas mãos, junto com os seus discípulos. E Jesus então disse, vocês fariseus, limpam a parte externa dos copos e dos pratos, mas dentro de vocês estão cheios de ganância, de maldade. Eles estavam preocupados com o exterior e não com o interior. A importância do Sermão do Monte, irmãos, ainda pensando no contexto geral desse livro. À luz das verdades anteriores, podemos ver pelo menos 5 razões porque o Sermão do Monte é importante. Primeiro, mostra a necessidade absoluta do novo nascimento. Seus padrões são muito altos para serem cumpridos pelo poder humano. Somente aqueles que partilham a própria natureza de Deus através de Jesus Cristo pode satisfazer tais exigências. Os padrões do Sermão do Monte vão muito além daqueles de Moisés exigidos na lei. Não apenas ações justas, mas atitudes. Não apenas que os homens justos fazem de maneira correta, mas em ser correto
nenhuma parte das Escrituras mostra mais claramente a situação desesperada do homem sem Deus. Em segundo lugar, o sermão tem a intenção de conduzir o ouvinte a Jesus Cristo, como a única esperança do homem de satisfazer os padrões de Deus. Se o homem não pode viver de acordo com o padrão divino, ele precisa do poder sobrenatural para capacitá-lo. E a resposta adequada para o sermão conduz a Cristo. Terceiro lugar, o sermão dá o padrão de Deus para a felicidade e para o verdadeiro sucesso. Ele revela os padrões, os objetivos e as motivações que, com a ajuda de Deus, o homem cumprirá. O que ele planejou para o que o homem seja. Aqui encontramos o caminho da alegria, da paz e do contentamento. Em quinto lugar, o sermão é talvez o maior recurso bíblico para testemunhar como alcançar outros para Cristo. Um cristão que personifica os princípios de Jesus será um ímã espiritual, atraindo outros para o Senhor, que o capacita a viver como Ele quer. A vida de obediência aos princípios do Sermão do Monte é a maior ferramenta da igreja para o evangelismo. E em quinto lugar, a vida de obediência às máximas deste anúncio é a única vida que é agradável a Deus. Isso é a maior razão do crente em seguir os ensinos de Jesus, o que agrada a Deus. Agora, propriamente olhando para um pouco mais no texto. E lembrando, irmãos, que hoje o sermão é para nós nos ambientarmos ao Sermão do Monte, a entendermos os aspectos deste sermão. Jesus, no capítulo 5, versículo 1, ele começa: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Qual é o ambiente que Jesus então está? Jesus estava sempre preocupado com as multidões. Ele tinha compaixão das multidões. Ele, em outro lugar, diz que eles estavam afligidos e abatidos, como ovelhas sem pastor. Jesus então se preocupava com as pessoas. Ele curava doentes, ele alimentava o que estava com fome, ele cuidava das outras necessidades. Então, se elas estavam doentes ou saudáveis, estáveis emocionalmente ou possuídas por demônio, financeiramente pobres ou ricas, politicamente oprimidos ou poderosos, religiosamente insignificantes ou influentes, intelectualmente ignorante ou educado, Jesus tinha compaixão das multidões. Jesus atraiu todos os tipos de pessoas, porque ele as amava. Quando você olha para João 3, Jesus está com Nicodemos, um homem rico, religioso, poderoso na sua época. Quando você olha para João 4, ele está com uma mulher que era proscrita da sociedade, que já estava no seu sexto relacionamento e que vivia uma vida imunda aos olhos da sociedade. Jesus não escolheu falar somente com ricos ou com uma prostituta. Ele acolheu todos quantos vinham a ele. E é assim que Jesus continua agindo nos nossos dias. E é assim que a igreja deve continuar agindo nos nossos dias. É isso que nós aprendemos do Evangelho. Tudo que Jesus disse nesta ocasião do Sermão do Monte foi dito publicamente para as multidões. Sua intenção era levá-los a um reconhecimento do seu pecado e, portanto, para a necessidade de um Salvador que ele veio para ser. Até que eles viessem a crer nele, as exigências do sermão só poderiam mostrar-lhes como terrivelmente estavam longe de cumprir os padrões de Deus. Este magistral sermão evangelístico foi projetado para confrontar os homens com a sua condição desesperada de pecaminosidade. O pregador foi Jesus, que, vendo as multidões, subiu ao monte e sentou-se. O próprio Filho de Deus entregou o sermão. O maior pregador que já viveu pregou o maior sermão já pregado. Quando ele concluiu, diz Mateus 7, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus não citou nenhuma fonte. Jesus não citou nenhum rabino antigo. Jesus não fez referências à tradição. Tudo o que ele falou sob sua própria autoridade. E isso era algo inédito para os judeus. Eles sempre esperavam que se derivasse a autoridade a partir de fontes reconhecidas.
O Sermão do Monte é o modelo supremo da boa pregação. É uma obra-prima homilética. Ele lindamente e poderosamente flui de uma introdução, versículos 3 a 12, para o primeiro ponto, os cidadãos do reino, versículos 13 a 16, para o segundo ponto, a justiça do reino, capítulo 5, 17 até 7, 12, e para o terceiro ponto, a exortação para entrar no reino, capítulo 7, 13 a 27, e a conclusão, o efeito do sermão sobre os seus ouvintes, está no capítulo 7, 28 e 29. E as transições de ponto a ponto são claras e inequívocas. Acho que Jesus era meio batista, né? Um sermão de 3 pontos, né? Bonitinho. Bem feitinho. No início do seu ministério, de Ezequiel foi dito pelo Senhor: farei com que a sua língua se apegue ao céu da boca, e você ficará mudo e incapaz de os repreender, porque são povo rebelde. Mais tarde, o mesmo profeta testificou: ora, na tarde do dia anterior, antes da chegada desse sobrevivente, a mão do Senhor havia estado sobre mim, e eu recuperei a minha fala. Assim, pela manhã, antes de chegar aquele homem, eu havia recuperado a fala, e não fiquei mais em silêncio. Tal como Ezequiel, Jesus pregou a sua verdade, a sua sabedoria e o seu poder, até a hora que ele fez tudo segundo a vontade soberana de Deus. A localização, irmãos, o santuário para o maior sermão pregado era uma montanha. Tanto quanto sabemos, essa era uma montanha que não tinha nome, não era um local atrativo, aonde Jesus fez o seu primeiro sermão. Até então era um monte comum, como qualquer outro, ali na região da Galileia. Era apenas mais uma das muitas colinas que se inclinavam suavemente a partir da costa norte do Mar da Galileia. O que tinha sido simplesmente uma montanha, entre muitas outras montanhas, agora tornou-se a montanha, a principal delas, santificada e separada pela presença do Senhor. Por muitos séculos, o local tem sido tradicionalmente chamado de o Monte das Bem-aventuranças. O estilo que Jesus prega é o estilo, um rabino comumente assentava-se quando ensinava. Se ele falasse em pé ou se ele falava andando, o que ele dissesse era considerado como informal e não oficial. Mas quando ele se assentava, o que ele dizia era autoritário, era oficial. É interessante que ainda hoje, nas academias, nós falamos de um professor que ele é titular de uma cadeira. Não é assim que a gente fala, né? Fala, aquele professor ele é titular de tal cadeira. Numa universidade, que isso significa o quê? Uma posição de honra daqueles que ensinam. E numa cadeira você senta para falar. O Papa da Igreja Católica, né, romana, ele quando dá um pronunciamento oficial, é dito que ele vai falar ex cátedra, que significa literalmente falar de sua cadeira. Você já viu quando o Papa vai falar? Ele está sentado, com o microfone à sua frente. Não é porque ele não pode ficar em pé, é porque a ideia é que ele vai falar algo de autoridade. Não estou comparando o Papa nem dizendo que ele está certo, tá bom, irmão? Só usando exemplos aqui para a gente entender o que significa se assentar para falar. É interessante que até Neemias, quando foi ler a lei, ele se assentou para ler a lei. E o povo ficou em pé. Eu já falei, qualquer dia eu vou fazer isso na pregação, mas vou mandar todo mundo ficar em pé e eu vou ficar sentado. Quero ver quem aguenta 50 minutos eu falando, vocês em pé e eu sentado. Vocês falam, o pastor pregou muito, 50 minutos, mas eu estou em pé, irmãos, 1 hora falando, vocês ficam sentados, não precisa reclamar. Descansando, tranquilo, só ouvindo. Além de eu gastar minhas cordas vocais, ainda estou aqui cansando minhas pernas. Mas então, Jesus, ele vai falar sentado, ou seja, da sua cadeira. Ele, como rei soberano, vai falar da cadeira divina com autoridade absoluta. As multidões, que era a sua audiência mais importante ali para esse sermão evangelístico. Jesus vai falar dos padrões de vida espiritual. Jesus aqui vai mostrar para eles que essas verdades só poderiam pertencer a eles se eles conhecessem a Cristo. Os seus discípulos se aproximaram a ele, indica também que era uma das suas audiências.
Os 12 chegam ali perto dele, ou alguns mais, para ouvi-lo, para aprender dele. Então vemos que Jesus se assenta para ensinar, mostrando que era o rei com autoridade. Tentar aplicar, irmãos, os ensinamentos de Jesus sem receber o Senhor como Salvador é fútil. Aqueles, por exemplo, que promovem o evangelho social, esforçando-se para instituir os ensinamentos de Jesus a parte das verdades do evangelho, do trabalho e da regeneração, provam apenas que seus princípios não podem trabalhar para transformar a natureza de nenhuma pessoa. Não há nenhum problema, irmãos, de fazermos obras sociais, até Jesus nos chamou para fazer boas obras, mas não podemos fazer boas obras se não estivermos pensando na transformação do coração do homem. Você pode dar um sopão para uma pessoa, o que é bom, mas você só vai estar matando a fome dele. Ela precisa de ser saciada da sua fome espiritual. Ela precisa do evangelho. Então, essa pregação do evangelho social muitas vezes é apenas para atender uma necessidade, mas não vai atingir a necessidade central do homem. Conteúdo da mensagem, versículo 2, estamos caminhando para encerrarmos essa nossa primeira mensagem sobre o Sermão do Monte. Jesus começa a falar e Mateus nos informa que então ele vai abrir a sua boca para ensinar. O texto diz, então ele passou a ensiná-los dizendo, e eu não vou começar a falar o que ele começou a dizer. Semana que vem, se Deus quiser, vamos começar a falar sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Será uma bem-aventurança por domingo, irmãos. Não dá para pregar mais de uma bem-aventurança por domingo, na sequência. Então Jesus começa a falar. Não é uma declaração óbvia que Mateus está fazendo, mas era um coloquialismo comum usado para introduzir uma mensagem especialmente solene e importante. Também foi usada para indicar o íntimo testemunho sincero que ele iria compartilhar. O sermão de Jesus era ao mesmo tempo autoritário e íntimo, que era da maior importância e foi entregue com a maior preocupação. Nesse sermão, nosso Senhor estabelece um padrão de vida que contraria tudo o que as práticas mundiais prezam. Viver segundo os padrões que ele dá aqui é viver uma vida de felicidade abençoada. Aqui é uma abordagem totalmente nova para a vida, que resulta em alegria em vez de desespero, em paz em vez de conflito, paz que o mundo não entende, nem pode ter. É uma bem-aventurança não produzida pelo mundo ou pelas circunstâncias, e não pode ser levada pelo mundo ou pelas circunstâncias. Não é produzido externamente e não pode ser destruído também externamente. Por causa de suas demandas aparentemente impossíveis, muitos evangélicos dizem que o Sermão do Monte diz respeito somente a um tempo do reino vindouro, o milênio. E eles argumentam que, como poderia Jesus nos mandar ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial em Mateus 5,48? Por várias razões, no entanto, a interpretação dessa maneira não é correta. Em primeiro lugar, o texto não indica, nem implica, que esses ensinamentos eram para outra era. Em segundo lugar, Jesus falou a pessoas que não viviam no milênio. E em terceiro lugar, muitos dos ensinamentos se tornariam sem sentido se fossem aplicados para o milênio. Por exemplo, não haverá perseguição aos crentes durante a era do reino. Em quarto lugar, todos os princípios ensinados no Sermão da Montanha também é ensinado em outras partes do Novo Testamento, em contextos que se aplicam claramente aos crentes da época atual. E em quinto lugar, há muitas passagens do Novo Testamento que determinam normas igualmente impossíveis que a força humana não pode alcançar continuamente. Os ensinamentos do Sermão do Monte são para os crentes de hoje, marcando o estilo de vida diferenciado que deve caracterizar a direção, se não a perfeição, da vida dos cristãos de todas as épocas. Infelizmente, essas normas nem sempre caracterizam os cristãos. Padrões e objetivos em todo o mundo com demasiada frequência, que cercam os crentes, têm os conformado à sua própria imagem, vivendo em seus próprios moldes, contrariando o ensino de Paulo em Romanos 12, versículos 1 e 2, que diz que nós devemos transformar o mundo com a renovação da nossa mente, e não sermos transformados pelo mundo.
Mas infelizmente o que vemos em muitos lugares são crentes seguindo as normas e os padrões do mundo, ao invés de seguir as normas e os padrões de Deus. O novo modo de vida de Jesus vem de uma forma de pensar de um novo modo de pensar uma nova vida aqui. Aqui estão os padrões de Deus para aqueles que foram criados à sua imagem e recriados à imagem do seu próprio Filho. Aqueles que não o seguem como uma orientação geral de vida têm uma justiça inaceitável. Quem sabe mais sobre um produto do que o seu próprio fabricante? Quando você compra uma nova ferramenta ou equipamento, a primeira coisa sensata que nós não costumamos fazer é ler o seu manual, ok? Não é isso que deveríamos fazer? Eu já falei que o Luiz lê o manual, né? Aí ela falou que o Jackson lê manual. São heróis, viu? A gente compra uma televisão nova, já pluga na tomada, e tenta ligar. Aí não sai imagem, o que a gente faz? Liga para o Luiz. Fala, Luiz, não está saindo imagem da televisão nova que eu comprei, está com defeito, né? Aí você vai ler o manual e vai explicar qual é o defeito que você está cometendo. Mas tudo bem. Quem sabe mais, né? Embora a gente leia, mas quem sabe mais do seu produto do que o próprio fabricante? O fabricante imprime os manuais para explicar o que o item é e o que ele é projetado para fazer ou não fazer. E como ele deve ser usado. Quais são as suas limitações e assim por diante. Deus fez cada ser humano e conhece cada um deles. Mas poucos são os que conhecem o seu Criador. E somente conhecendo-o, podemos encontrar significado, propósito e realização para as nossas vidas. Para saber como devemos viver adequadamente e feliz, como fomos projetados para ser. À medida que o Sermão do Monte em si deixa claro as mudanças internas, o que as mudanças internas trazem às mudanças externas. As nossas atitudes e pensamentos estarão em conformidade com as nossas ações, quando cuidarmos primeiramente de uma reforma interior. Se a nossa vida interior não faz nossa vida exterior melhor, nossa vida interior é deficiente ou é inexistente. A fé sem obras é morta. Paulo nos diz que somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas a verdadeira vida do lado de fora só pode ser produtiva a partir de uma verdadeira vida pelo lado de dentro. Não poderia iniciar o Sermão do Monte sem citar Martyn Lloyd-Jones. Talvez um dos melhores livros que temos sobre o Sermão da Montanha é o livro de Martyn Lloyd-Jones. E ele compara a vida cristã como uma reprodução de uma música. Uma pessoa, estou citando Lloyd-Jones, uma pessoa pode tocar Sonata ao Luar de Beethoven com precisão, sem um único erro, mas ainda assim ele não se igualará ao compositor, ao que ele tinha em mente. Mesmo que as notas sejam tocadas corretamente, elas não produzem a sonata. O pianista pode golpear mecanicamente as notas certas, no momento certo, no entanto, perder a essência e a alma da composição. Ele não pode, de todo, expressar o que Beethoven queria expressar. O verdadeiro artista deve tocar as notas certas na hora certa. Ele não está isento das regras e princípios da música, mas tocar precisamente não é o que torna um grande músico. É a expressão do que está por trás das notas que cativa seus ouvintes. Da mesma forma, os fiéis cristãos estão preocupados com a letra da palavra de Deus. Mas para além do que eles também estão preocupados, devem estar preocupados com o espírito da palavra. A vontade mais profunda e o propósito que está por trás da letra. Essa preocupação revela um coração obediente, preenchido com o desejo de glorificar o Senhor. Reivindicar ser um seguidor no Espírito, sem obedecer à palavra, nada mais é do que ser um mentiroso. Acompanhar a palavra sem seguir o Espírito, nada mais é do que ser um hipócrita. Acompanhar o Espírito com uma atitude correta na palavra e com a atitude certa e a palavra na ação correta, é ser um filho de Deus fiel
e um súdito leal do rei. No Sermão do Monte, irmãos, o Sermão do Monte não é sobre o quando e o então. O Sermão do Monte é sobre o aqui e o agora. Não o aqui e agora lá do SBT que a gente assistia, não, mas é outro. Ele não está nos perguntando se vamos viver uma vida semelhante à vida de Cristo nos céus. Ele está nos chamando a vivermos dessa forma já aqui na terra, como o próprio Jesus fez de forma perfeita. Este não é um sermão sobre uma vida perfeita em um mundo perfeito, mas é um sermão sobre a vida do reino em um mundo caído. E nós somos chamados a viver da maneira correta que este sermão nos ensina e aplica para nós. Que Deus nos capacite no correr desta jornada, entender as verdades descritas nessa lei que Jesus nos dá e vivermos por meio dela, para que o Senhor seja glorificado em nós e através de nós.